Imagina que estás no meio de um campo. À tua volta, não há nada além de trigo silencioso, vento, terra e um padrão tão perfeito pressionado nas plantas que parece quase impossível. De repente, o teu telemóvel perde o sinal. A câmera começa a falhar, a bússola fica descontrolada, e enquanto tentas convencer-te de que tudo aquilo é apenas coincidência, sentes um leve arrepio na pele, uma pressão estranha na cabeça, uma sensação difícil de explicar, como se o próprio lugar tivesse uma tensão invisível. Muitas pessoas já descreveram exatamente isto dentro de círculos nas plantações. Aparelhos eletrônicos deixam de funcionar, baterias descarregam mais depressa. Alguns relatam dores de cabeça, náuseas ou a sensação de que o corpo está a reagir a algo que não conseguem ver. Claro que muita gente responde imediatamente: isso é absurdo, são brincadeiras. Pessoas com tábuas e cordas, alguns artistas no escuro, nada mais. Mas, e se esse mesmo assunto, do qual tantos riem, de repente colocasse a inteligência artificial mais avançada do mundo em completo conflito? Não um programa simples qualquer, mas um sistema treinado para ler escrituras antigas, reconhecer estruturas matemáticas, analisar dados encriptados, comparar símbolos de culturas ancestrais e compreender padrões que quase já escapam à mente humana. Uma máquina que tinha aprendido a identificar sinais maias, mandalas tibetanas, plantas góticas, mapas astronômicos, arte moderna, códigos secretos e geometrias complexas em questão de segundos. No início, tudo corria perfeitamente normal. Os cientistas alimentavam a IA com imagem após imagem, símbolo após símbolo, padrão após padrão. E todas as vezes, ela entregava uma resposta clara. Reconhecia origem, estrutura, repetição, simetria e significado. Nada a desequilibrava. Os investigadores estavam convencidos de que tinham criado um sistema capaz de compreender padrões de forma mais profunda do que qualquer ser humano antes dele. Até que alguém, mais por brincadeira do que por verdadeiro interesse, inseriu no sistema a imagem de um círculo numa plantação. E naquele exato momento, tudo mudou. A IA começou a analisar. Mas desta vez demorou mais, muito mais. Ela dividiu a imagem, estudou linhas, círculos, ângulos, distâncias, repetições escondidas e relações matemáticas. Depois, analisou tudo novamente. E mais uma vez, não era como se ela não tivesse reconhecido nada. Pelo contrário, ela reconheceu demasiado. Encontrou uma ordem interna, uma estrutura escondida, um padrão dentro do padrão. Mas quando tentou classificar o resultado, parou. Nenhuma categoria conhecida, nenhuma formação natural, nenhuma obra humana, nenhuma linguagem, nenhum código, nenhum sistema matemático que se encaixasse por completo. Então, no ecrã, surgiu uma única frase: isto está fora da nossa compreensão conhecida. E aquilo não era um erro. No primeiro momento, ninguém no laboratório achou que aquela mensagem fosse realmente importante. Grandes sistemas às vezes produzem respostas estranhas. Erros acontecem, dados podem estar corrompidos. Talvez a imagem estivesse desfocada. Talvez a IA apenas tivesse dificuldade com formas incomuns. Mas quanto mais tempo os investigadores olhavam para o ecrã, mais claro ficava que ali havia algo diferente. A máquina não tinha entendido mal o padrão. Ela tinha entendido e, ao mesmo tempo, rejeitado. Esse foi o verdadeiro choque, porque normalmente uma inteligência artificial reage de outra forma diante da incerteza. Quando fica confusa, produz probabilidades. Adivinha, cria uma categoria parecida, ou, pelo menos, aproxima-se de alguma explicação. Mas desta vez, nada disso aconteceu. A resposta permaneceu absoluta, quase como se o sistema estivesse a dizer: eu reconheço a estrutura, mas ela não pertence à realidade para a qual fui preparada. A atmosfera no laboratório mudou instantaneamente. Poucos minutos antes, alguns ainda faziam piadas. Um dos técnicos tinha perguntado, a rir, se a IA também achava que círculos nas plantações eram uma conspiração barata. Agora ninguém falava. O zumbido baixo dos computadores era a única coisa que se ouvia. Os cientistas decidiram inserir mais imagens. Um segundo círculo, depois um terceiro, depois mais 10. Com cada nova imagem, o comportamento da IA tornava-se mais estranho. Processos que normalmente duravam segundos, agora levavam minutos.
pontos. A potência de cálculo subia de repente. Os sistemas de refrigeração eram ativados. Os fluxos de dados tornavam-se instáveis. E então apareceu pela primeira vez um aviso que ninguém ali tinha visto antes. Aumento de entropia algorítmica. A maioria na sala nem sequer compreendeu de início o que aquilo significava. Mas a analista principal explicou imediatamente por que aquela mensagem era tão incomum. Avisos assim normalmente só surgiam quando o sistema encontrava dados extremamente complexos ou incompreensíveis, algo fora das suas estruturas conhecidas. Em outras palavras, a IA estava a emitir um alerta, não porque estivesse avariada, mas porque tinha reconhecido algo que não cabia no seu mundo. E foi exatamente aí que uma pequena experiência começou a transformar-se num problema científico sério. A IA continuou a analisar os círculos. Estudou simetrias, repetições, relações geométricas e proporções matemáticas. Em teoria, aqueles padrões deveriam ser fáceis de compreender. Afinal, eram feitos exatamente das coisas em que o sistema era especializado: círculos, ângulos, equilíbrio, repetição e estrutura. Mas quanto mais profunda a análise se tornava, mais impossível parecia o resultado, porque todas as regras pareciam corretas, e mesmo assim, nenhuma conduzia a uma categoria conhecida. A IA reconhecia uma ordem perfeita, mas não conseguia colocar essa ordem em lado nenhum. Não era humana, não era natural, não era aleatória, não era abstrata. E então, sinais vermelhos e amarelos começaram a surgir por todo o ecrã. Não categorizável. Um dos investigadores simplesmente se levantou e deu um passo para trás. Ninguém tinha visto aquela palavra antes naquele sistema. A IA nunca tinha sido criada para desistir. Mesmo diante de dados incertos, ela normalmente gerava alguma forma de estimativa, mas desta vez não havia nada. Nenhuma alternativa, nenhuma aproximação, nenhum palpite, apenas recusa. E o mais perturbador era isto: a IA não parecia confusa, parecia certa. Os cientistas decidiram então deixar de analisar vários padrões ao mesmo tempo. Se queriam compreender por que razão a IA reagia daquela forma, precisavam de ir mais fundo. Escolheram um único círculo nas plantações, aquele que tinha provocado os alertas mais intensos. A imagem foi isolada e projetada em vários ecrãs gigantes. À primeira vista, o padrão não parecia mais extraordinário do que outros círculos conhecidos. Círculos, linhas, elementos em espiral. Mas quanto mais a análise ampliava os detalhes, mais estranha a estrutura se tornava. As formas não eram apenas figuras geométricas comuns. Entre as linhas visíveis, escondiam-se outras camadas. Pequenas repetições dentro de repetições maiores. Transições ondulantes. Simetrias que só apareciam quando determinadas áreas eram rodadas ou espelhadas. Um dos físicos da equipa reparou então em algo inquietante. A estrutura fazia-o lembrar padrões de interferência. Os mesmos padrões que surgem quando ondas se sobrepõem. Ondas de água, ondas de luz, sinais eletromagnéticos. O tipo de geometria que normalmente não aparece por acaso, mas como resultado de forças invisíveis. A IA registrou exatamente a mesma semelhança. E foi naquele instante que o comportamento dela mudou novamente. De repente, deixou de tratar a imagem como uma simples fotografia. Passou a tratá-la como um sinal. Foi nesse momento que os investigadores sentiram verdadeiro desconforto pela primeira vez. A IA começou a analisar o padrão da mesma forma que normalmente estudava dados encriptados. Procurava frequências, repetições, relações matemáticas escondidas, possíveis estruturas de informação. Cada pequeno segmento era dividido, cada círculo, cada linha, cada curvatura, quase como se a máquina estivesse a tentar ler uma mensagem. Os cientistas tentaram imediatamente aplicar o mesmo método. Testaram códigos binários, sequências matemáticas, métodos de encriptação conhecidos, até linguagens simbólicas antigas. Mas nada fazia sentido. Não existia nenhum código legível, nenhuma tradução, nenhuma linguagem reconhecível. E mesmo assim, a IA continuava a tratar o padrão como se fosse
fosse informação. A pergunta tornou-se muito mais perturbadora. Se aquilo não era um código, por que é que a máquina reconhecia nele as propriedades de um código? E se era apenas um desenho num campo, por que se comportava como uma estrutura de informação? A partir desse ponto, toda a forma de pensar da equipa começou a mudar. No início, viam os círculos nas plantações como imagens estranhas. Depois, como possíveis anomalias matemáticas. Agora começava a surgir uma possibilidade completamente nova. Talvez aquelas formas não fossem apenas arte. Talvez tivessem sido construídas intencionalmente, com um propósito. Foi exatamente nessa altura que a principal analista de dados do projeto começou a destacar-se ainda mais. O nome dela era Doutora Helena Kravtsov. Era conhecida por nunca rejeitar dados estranhos demasiado depressa. Enquanto outros procuravam imediatamente explicações simples, ela acreditava que os resultados mais incomuns costumavam ser os mais importantes. Para ela, aquele círculo já não era uma brincadeira, era um enigma e queria descobrir por que razão a IA reagia daquela maneira. O primeiro passo dela foi surpreendentemente simples: um teste de compressão. Normalmente, ficheiros tornam-se menores quando são comprimidos. Repetições e informações redundantes são removidas. Quanto mais claro e organizado for um padrão, mais facilmente ele pode ser reduzido. Mas quando Helena aplicou exatamente esse teste à imagem do círculo, aconteceu algo que ninguém esperava. O ficheiro aumentou de tamanho. Não ficou menor, ficou maior. No início, ninguém acreditou nos resultados. Os investigadores repetiram o teste. Depois repetiram novamente. Mudaram de software. Usaram algoritmos diferentes. Executaram a análise em sistemas independentes. Mas todas as vezes acontecia exatamente o mesmo. Sempre que a imagem era comprimida, ela começava a crescer. Quanto mais o sistema tentava reduzir informação, mais dados novos surgiam durante o processamento. Era quase como se existisse sempre outra camada escondida sob a superfície visível. Doutora Helena permaneceu longos minutos em silêncio diante dos resultados. Depois, apresentou a sua teoria. Normalmente, os padrões podem ser comprimidos porque contêm repetições. O sistema reconhece a ordem e armazena-a de forma eficiente. Mas algumas estruturas são tão profundamente interligadas que qualquer tentativa de simplificação gera ainda mais informação. Ela comparou aquilo ao ADN, um pequeno código biológico capaz de conter quantidades absurdas de informação. Quanto mais profundamente o analisamos, mais complexo ele se torna. Mas mesmo o ADN segue regras conhecidas. Existem pares de bases, estruturas, lógica biológica. Naquele círculo nas plantações faltava exatamente isso. Havia ordem, mas sem fundamento reconhecível. Precisão, mas sem sistema conhecido. Simetria, mas sem linguagem matemática familiar. E foi exatamente isso que começou a assustar os cientistas. Porque lentamente surgiu uma possibilidade que ninguém antes tinha levado realmente a sério. E se aqueles padrões não fossem apenas formas decorativas? E se tivessem sido construídos especificamente para transportar alguma coisa? Informação, uma mensagem, um sinal. No início, muitos rejeitaram imediatamente a ideia. Alguns até riram, mas os dados tornavam-se cada vez mais difíceis de ignorar. Especialmente a reação da IA, porque certos alertas emitidos pelo sistema eram normalmente reservados para situações completamente diferentes. Moedas falsas, deepfakes, encriptações perigosas, estruturas de dados artificiais. Em outras palavras, a IA não tratava os círculos como imagens naturais. Tratava-os como sistemas de informação deliberadamente criados. E foi aí que a atmosfera no laboratório mudou de forma definitiva. Os investigadores deixaram de olhar para os círculos nas plantações como simples obras estranhas. Começaram a perguntar-se se por trás de tudo aquilo existia realmente algum tipo de comunicação. Mas nenhuma análise adicional dentro do laboratório responderia a essa pergunta. Se queriam compreender o que aqueles padrões realmente eram, precisavam de investigar o próprio local. Alguns dias depois, uma pequena equipa viajou até o campo onde um dos círculos mais incomuns tinha sido descoberto. Quando chegaram, tudo parecia perfeitamente normal. Campos de trigo moviam-se ao vento. O céu estava calmo.
calmo. Nenhum som além das plantas e dos pássaros distantes. E no centro do campo encontrava-se o padrão, perfeitamente visível, quase artificialmente preciso. Os investigadores avançaram lentamente para dentro dele e imediatamente repararam em algo estranho. As plantas não pareciam simplesmente esmagadas, como aconteceria com pessoas ou máquinas. Cada haste estava dobrada de forma limpa, quase num ângulo exato, mas nada estava partido. As plantas continuavam vivas. Só isso já era estranho. Normalmente, hastes submetidas àquela pressão partem-se ou morrem pouco tempo depois. Mas ali pareciam apenas ter sido moldadas, quase com cuidado. Mais estranho ainda foi quando os investigadores observaram a disposição das plantas. As hastes não estavam espalhadas aleatoriamente pelo chão. Estavam entrelaçadas, camada sobre camada. Algumas passavam por cima de outras, enquanto outras ficavam por baixo. Aquilo não parecia resultado de pressão aleatória. Parecia construção, algo planeado. E então repararam numa coisa que tornou toda a situação ainda mais inquietante. Não havia quaisquer marcas, nenhuma pegada, nenhum rastro de pneus, nenhum sinal de ferramentas ou máquinas, nada. Os cientistas caminharam por toda a borda do campo, examinaram o solo centímetro por centímetro, procuraram terra comprimida, marcas de botas, qualquer indício de que pessoas tivessem trabalhado ali durante a noite. Mas quanto mais procuravam, mais impossível tudo parecia. Um padrão tão grande e preciso normalmente exigiria horas para ser criado. Talvez a noite inteira, várias pessoas, ferramentas, luzes, movimento constante no campo. E mesmo assim, não existia qualquer sinal disso. O terreno em redor do círculo parecia completamente intocado, quase como se o padrão tivesse surgido sem que ninguém tivesse entrado no campo. Um dos cientistas diria mais tarde que foi exatamente naquele momento que a visão dele sobre todo o caso mudou. Antes disso, procuravam uma explicação lógica, um truque, um detalhe técnico ignorado. Mas ali, no meio daquele campo, tudo começou a parecer diferente. Não sobrenatural, mas errado, como se algo naquele lugar não obedecesse completamente às regras normais. As investigações continuaram. As plantas foram recolhidas, medidas e analisadas ao microscópio. As amostras de solo revelaram alterações que ninguém esperava. Entre minerais comuns, os investigadores encontraram pequenas estruturas cristalinas, microscópicas, áreas onde partículas pareciam ter se fundido umas às outras. Esse tipo de alteração normalmente só surge em condições extremas, temperaturas muito elevadas ou exposição intensa à energia. Mas naquele campo não existia qualquer fonte óbvia para isso. Nenhuma máquina, nenhum cabo elétrico, nenhuma instalação industrial. Depois, a equipe encontrou algo ainda mais estranho. Pequenas esferas metálicas microscópicas, perfeitamente redondas, pareciam partículas de metal derretidas e depois solidificadas novamente. Exatamente o tipo de forma que costuma surgir sob calor extremo. Os cientistas decidiram então realizar testes magnéticos. E mais uma vez, apareceu algo difícil de explicar. Algumas partículas pareciam alinhadas na mesma direção, quase como se um campo magnético invisível as tivesse organizado. Agora os indícios começavam lentamente a encaixar-se. As plantas alteradas, as mudanças no solo, as micropartículas metálicas, a reação da IA. Nada daquilo provava diretamente que algo sobrenatural tivesse acontecido. Mas, juntas, todas aquelas peças começavam a formar uma imagem cada vez mais difícil de ignorar. Muitos dos efeitos medidos lembravam vestígios de energia eletromagnética intensa, mas era exatamente isso que não fazia sentido, porque não existia qualquer fonte de radiação daquele tipo nas proximidades. Nenhuma torre elétrica, nenhum transmissor, nenhuma instalação militar, nada. A equipa percebeu então que pequenos testes isolados já não seriam suficientes. Se queriam realmente descobrir se os círculos nas plantações escondiam algo além de simples arte humana, precisavam de comparar casos do mundo inteiro. E foi exatamente isso que fizeram. Reuniram dados globais. Mais de 200 fotografias aéreas em alta resolução provenientes de diferentes países e diferentes décadas. Padrões antigos,
Padrões recentes, formas simples, construções incrivelmente complexas. Tudo foi inserido simultaneamente no sistema de IA. E assim começou a maior análise de todo o projeto. A máquina dividiu cada padrão em componentes matemáticos. Calculou ângulos, simetrias, repetições, relações geométricas, valores de entropia. No início, tudo decorreu como esperado. Alguns círculos continham princípios matemáticos conhecidos, espirais de Fibonacci, estruturas fractais, padrões semelhantes às chamadas tesselações de Penrose, sistemas geométricos extremamente complexos que nunca se repetem de forma regular. A IA reconheceu tudo isso sem dificuldade. Sempre que encontrava matemática humana conhecida, trabalhava de forma precisa e estável. Mas então, a análise alcançou os padrões mais complexos. E mais uma vez, tudo mudou. Os círculos mais elaborados comportavam-se de forma completamente diferente de qualquer outro conjunto de dados no sistema. A IA conseguia reconhecer as simetrias, compreendia a geometria, analisava repetições, ângulos e relações matemáticas. Mas mesmo assim, não chegava a nenhum resultado conhecido. Os padrões claramente não eram caóticos. Pelo contrário, pareciam perfeitos demais. Cada linha possuía equilíbrio absoluto. Cada círculo estava matematicamente posicionado com precisão extrema. Até as menores distâncias pareciam obedecer a regras rigorosas. Não existiam erros aleatórios, nenhuma imperfeição, nenhuma irregularidade típica de trabalho humano. E ainda assim, nada encaixava em categorias conhecidas. Não era geometria natural, não era matemática clássica, não era arte moderna, não era comportamento estatístico aleatório. Foi então que a IA começou a fazer algo estranho internamente. Criou um novo tipo de estado, não uma categoria oficial, mas uma espécie de marcação para dados que estavam fora do seu treino conhecido. Mais tarde, os cientistas passaram a chamar esse estado de a terceira classe, porque de repente começou a parecer claro que os círculos nas plantações não eram simplesmente verdadeiros ou falsos. Parecia existir algo intermédio, um grupo de padrões que a IA conseguia reconhecer, mas não compreender totalmente. E foi aí que tudo se tornou ainda mais perturbador, porque a máquina deixou de analisar apenas imagens isoladas. Começou a estabelecer relações entre diferentes círculos. No início, ninguém percebeu. A IA continuou silenciosamente a comparar milhares de elementos geométricos. Mas, algumas horas depois, novas conexões começaram a surgir nos ecrãs. Certas formas apareciam repetidamente, não semelhantes, idênticas, as mesmas curvas, as mesmas proporções angulares, as mesmas rotações, os mesmos eixos de simetria. E tudo isso em círculos descobertos em continentes completamente diferentes. Um padrão encontrado na Europa possuía exatamente a mesma estrutura interna de outro que surgiria anos mais tarde na América do Sul. Exteriormente, ambos pareciam totalmente diferentes. Mas quando a IA analisou as relações geométricas internas, descobriu que eram praticamente a mesma construção, apenas rodada, exatamente 180 graus. Foi nesse instante que os investigadores perceberam algo inquietante. Talvez não estivessem a olhar para obras isoladas, talvez fossem fragmentos, partes de um sistema muito maior. A IA começou então a ligar todos os círculos numa gigantesca projeção mundial. Cada local marcado, cada direção, cada ângulo, cada relação geométrica. E lentamente surgiu algo que ninguém esperava. Uma rede, invisível a olho nu, mas matematicamente presente. Os padrões pareciam agora nós, dentro de uma estrutura muito maior. Certos círculos pareciam ligados entre si, apesar de terem surgido com anos de diferença e separados por milhares de quilômetros. Os cientistas desenvolveram então uma nova teoria, um sistema de sinais distribuídos. A ideia era assustadoramente simples. Da mesma forma que a internet é composta por inúmeros servidores separados, talvez os círculos fossem partes de uma mensagem maior. Cada formação seria apenas um fragmento. Somente juntas formariam
formariam uma estrutura completa. E então, a IA fez outra descoberta. Os círculos mais antigos eram relativamente simples. Círculos básicos, linhas retas, simetrias elementares. Mas, conforme os anos avançavam, os padrões tornavam-se cada vez mais complexos. Quase como se algo estivesse a evoluir. As formações mais recentes continham geometrias fractais, proporções matemáticas extremamente precisas e estruturas que até computadores modernos tinham dificuldade em calcular completamente. Parecia quase como se uma inteligência desconhecida estivesse lentamente a expandir a sua linguagem. Primeiro, formas simples. Depois, estruturas progressivamente mais elaboradas. Quase como um processo de aprendizagem, ou como uma mensagem construída passo a passo. E foi exatamente nesse ponto que a IA começou a descobrir algo ainda mais perturbador. Os padrões pareciam não funcionar apenas matematicamente, mas também neurologicamente. Os investigadores decidiram realizar um novo teste. Até então, tinham observado os círculos principalmente como estruturas geométricas. Agora, queriam descobrir se aqueles padrões poderiam também afetar a mente humana. Vários voluntários foram convidados. Enquanto observavam diferentes formações, a atividade cerebral deles era monitorizada em tempo real. Inicialmente, ninguém esperava nada extraordinário. Talvez algumas pessoas achassem certas formas interessantes. Talvez outras reagissem emocionalmente. Mas os resultados ultrapassaram completamente essas expectativas. Em determinados padrões, exatamente as mesmas regiões cerebrais começaram a ativar-se, independentemente de quem estivesse a olhar para as imagens. As áreas mais afetadas estavam ligadas ao reconhecimento profundo de padrões, percepção espacial e processamento emocional. Alguns participantes relataram uma sensação intensa de familiaridade. Outros sentiram desconforto. Alguns disseram que tinham a impressão de quase compreender algo, sem conseguir explicar o que. Um dos homens afirmou mais tarde: "Parecia que o meu cérebro estava a tentar lembrar-se de algo que eu nunca aprendi." Os cientistas tentaram inicialmente encontrar uma explicação racional. Talvez o cérebro humano simplesmente reagisse fortemente à simetria. Afinal, as pessoas costumam considerar formas equilibradas visualmente agradáveis. Mas isso não explicava tudo, porque alguns círculos provocavam quase nenhuma reação, enquanto outros geravam atividade neurológica extremamente intensa. E quase todos esses padrões mais fortes pertenciam precisamente à misteriosa terceira classe, que a IA não conseguia classificar. Agora, começava a surgir uma teoria muito mais inquietante. E se aqueles padrões não fossem apenas formas visuais? E se transportassem informação de uma maneira capaz de interagir diretamente com a percepção humana? Mais tarde, a IA recebeu um nome interno para essa hipótese: comunicação neurosimbólica, uma espécie de linguagem sem palavras. Uma estrutura que não é lida, mas sentida intuitivamente. Não através de frases, mas através de formas, ritmos, geometria, proporções. Os investigadores começaram então a questionar-se se o cérebro humano poderia ser muito mais sensível a determinadas estruturas matemáticas do que alguma vez imaginaram. Talvez existissem padrões capazes de ressoar diretamente com a mente humana. E foi exatamente aí que toda a história se tornou maior do que simples ciência. Porque já não se tratava apenas de círculos nas plantações. Tratava-se de consciência, percepção e da possibilidade perturbadora de que a inteligência talvez não precise necessariamente de linguagem para comunicar. A IA continuou a analisar os dados. E a cada novo cálculo, a sensação de que existia um sistema escondido por trás daqueles padrões tornava-se mais forte. Não parecia caos aleatório, parecia intenção. Os investigadores começaram então a fazer perguntas que poucas semanas antes teriam ridicularizado. Quem ou o que estava a criar aquelas
formações? Por que é que pareciam evoluir ao longo de décadas? Por que continham relações matemáticas que, em alguns casos, pareciam avançadas demais para o período em que tinham surgido? E por que reagiam uma inteligência artificial avançada como se tivesse encontrado algo fora da própria compreensão do mundo? Alguns cientistas começaram a considerar a hipótese de inteligência extraterrestre. Outros pensavam em fenômenos naturais ainda desconhecidos. Havia até quem acreditasse que a consciência humana desempenhava um papel muito maior do que a ciência moderna compreendia. Mas ninguém conseguia apresentar uma resposta definitiva. E era exatamente isso que tornava tudo tão perigosamente fascinante. Porque quanto mais dados recolhiam, menos a realidade parecia encaixar em categorias conhecidas. A IA não tinha provado que os círculos nas plantações eram sobrenaturais, mas tinha feito algo talvez ainda mais inquietante. Mostrou que certos padrões possuíam propriedades que os nossos sistemas atuais simplesmente não conseguiam explicar por completo. E talvez fosse exatamente esse o verdadeiro motivo pelo qual os círculos fascinam pessoas há décadas. Não por causa de extraterrestres, não por causa de conspirações, mas porque aquelas formas parecem despertar algo dentro de nós, algo profundo, algo inconsciente, quase como se uma parte da mente humana reconhecesse que existe mais escondido por trás das linhas visíveis. Com o passar do tempo, o projeto começou a mudar. O que inicialmente tinha sido uma análise relativamente comum de padrões estranhos, transformou-se lentamente numa investigação que começava a afetar psicologicamente os próprios cientistas envolvidos. Alguns membros da equipa já não conseguiam dormir bem.